A filosofia na era moderna. Como o livro mais difícil de Kant ainda influencia nossas vidas hoje. Immanuel Kant foi um filósofo alemão do século XVIII que deixou um legado duradouro para o pensamento filosófico, ético e político. Sua obra, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, é uma das mais influentes de sua carreira e contém muitas ideias que ainda são relevantes hoje em dia. Porém, Fundamentos da Metafísica dos Costumes também é considerada uma das obras mais difíceis de Kant, porque se trata de uma obra densa, complexa, que apresenta uma abordagem bastante técnica e filosófica sobre questões éticas e morais. Em primeiro lugar, Kant tem uma abordagem sistemática, o que significa que ele começa estabelecendo uma série de pressupostos fundamentais que são necessários para a compreensão de sua teoria ética. Isso pode tornar a leitura da obra mais difícil para aqueles que não estão familiarizados com as obras anteriores de Kant, especialmente Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Além disso, Kant usa uma linguagem bastante técnica e específica em sua obra, o que pode ser difícil para leitores que não têm uma formação filosófica. Ele também faz uso de uma terminologia técnica que pode ser bastante difícil de compreender sem um estudo prévio. Finalmente, Kant é um filósofo que exige uma grande dose de concentração e esforço para ser compreendido, pois ele é conhecido por sua capacidade de argumentação rigorosa e por sua tendência a analisar minuciosamente cada uma de suas ideias. Isso pode fazer com que a leitura de sua obra seja um desafio, mesmo para filósofos experientes. Neste vídeo, de uma forma simples e com exemplos práticos, vamos explorar as 10 principais contribuições de Kant para a sociedade contemporânea e como elas podem ser aplicadas em nosso dia a dia. Desde a importância da razão e do dever moral até a promoção da tolerância e da liberdade individual, cada uma dessas ideias tem implicações significativas para a maneira como vivemos nossas vidas e nos relacionamos com os outros. Então, se prepare para uma jornada emocionante de descoberta e reflexão, enquanto exploramos as ideias de Kant e sua relevância para a sociedade atual. Contribuição 1. Moralidade baseada em princípios universais. Kant argumenta que a moralidade deve ser baseada em princípios universais e não em interesses individuais ou contextos culturais. Isso significa que a moralidade não é relativa e que certas ações são moralmente certas ou erradas em qualquer situação. Por exemplo, mentir é considerado moralmente errado, independentemente da cultura ou da situação. Contribuição 2. Distinção entre agir por dever e agir por interesse. Kant sustenta que a única ação verdadeiramente moral é aquela que é realizada por dever e não por interesse pessoal. Isso significa que a motivação por trás de uma ação é tão importante quanto a ação em si. Por exemplo, se uma pessoa doa dinheiro para a caridade apenas para se sentir bem consigo mesma, isso não é uma ação moral. Mas, se ela doa porque sabe que é seu dever ajudar aos necessitados, essa é uma ação moral. Contribuição 3. Importância da autonomia moral. Kant ressalta que a moralidade exige que as pessoas ajam de acordo com sua própria razão, em vez de seguir cegamente as tradições ou autoridades externas. Isso significa que cada indivíduo deve ser capaz de tomar suas próprias decisões e ser responsável por suas próprias ações. Por exemplo, a luta pela igualdade de gênero é um exemplo de como a autonomia moral pode ser aplicada na sociedade contemporânea. Contribuição 4. Consideração cuidadosa das consequências de nossas ações. Para Kant, as ações devem ser avaliadas com base em suas consequências para os outros, bem como para o agente.
Isso significa que as pessoas devem pensar em como suas ações afetarão os outros antes de tomá-las. Por exemplo, a decisão de usar combustíveis fósseis tem consequências para o meio ambiente e para as futuras gerações. Portanto, deve ser considerada cuidadosamente. Contribuição 5. Importância da dignidade humana. Kant assinala que as pessoas devem ser tratadas como fins em si mesmas, em vez de meios para os fins de outros. Isso significa que cada indivíduo tem valor intrínseco e deve ser tratado com respeito e dignidade. Por exemplo, a luta pelos direitos humanos, incluindo o direito à vida, à liberdade e à igualdade, é uma aplicação prática da importância da dignidade humana na sociedade contemporânea. Contribuição 6. Ações atemporais. Kant reforça que as ações devem ser realizadas com base em princípios que possam ser aplicados a todas as pessoas em todas as circunstâncias. Isso significa que a moralidade é universal e que os mesmos princípios devem ser aplicados a todos. Por exemplo, o princípio de que todas as pessoas têm o direito de viver sem medo de violência ou opressão é um exemplo de um princípio universal. Contribuição 7. Importância da razão na ética. Kant justifica que a moralidade deve ser baseada em princípios racionais, em vez de emoções ou sentimentos. Isso significa que a moralidade não é algo subjetivo, mas pode ser avaliada objetivamente por meio da razão. Por exemplo, em um debate político, é importante usar a razão e a lógica para argumentar, em vez de simplesmente apelar para as emoções. Contribuição 8. Respeito pelas leis. Kant argumenta que as leis devem ser respeitadas, porque são necessárias para manter a ordem social e a justiça. Isso significa que as pessoas devem obedecer às leis, mesmo quando não concordam com elas, e que as leis devem ser justas e aplicadas de maneira igual a todos. Por exemplo, a luta pelos direitos civis e pelo Estado de Direito é um exemplo de como a importância do respeito pelas leis pode ser aplicada na sociedade contemporânea. Contribuição 9. Promoção do diálogo em uma sociedade pluralista. Na visão de Kant, as pessoas devem ser tolerantes em relação às diferenças culturais e religiosas, e o diálogo e a cooperação são essenciais para construir uma sociedade pluralista e pacífica. Isso significa que as pessoas devem ouvir e respeitar as opiniões dos outros, mesmo que não concordem com elas, e trabalhar juntas para alcançar objetivos comuns. Por exemplo, a promoção do diálogo interreligioso e da cooperação internacional são exemplos de como a importância da tolerância, do diálogo e da cooperação podem ser aplicadas na sociedade contemporânea. Contribuição 10. A importância da liberdade e da responsabilidade individual. Kant defende que as pessoas devem ser livres para escolher e agir de acordo com sua própria razão, mas também devem ser responsáveis pelas consequências de suas escolhas. Isso significa que a liberdade individual é um valor importante, mas também deve ser equilibrada com a responsabilidade individual. Por exemplo, a luta pela liberdade de expressão é um exemplo de como a importância da liberdade individual pode ser aplicada na sociedade contemporânea, enquanto a responsabilidade individual é evidente na necessidade de tomar medidas para proteger o meio ambiente ou garantir a segurança pública. E assim chegamos ao fim deste vídeo sobre as 10 contribuições da obra de Kant, Fundamentos da Metafísica dos Costumes para a Sociedade Contemporânea. Esperamos que essa jornada de reflexão e descoberta tenha sido tão emocionante para você quanto foi para nós. As ideias de Kant são atemporais e nos fazem pensar sobre nossas próprias ações e o papel que desempenhamos na sociedade. Desde a importância da razão e do dever moral até a promoção da tolerância e da liberdade individual,
Cada uma dessas ideias tem implicações significativas para a maneira como vivemos nossas vidas e nos relacionamos com os outros. Ao aplicá-las em nossas vidas diárias, podemos ajudar a construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. A filosofia de Kant nos mostra que a busca pela verdade, a moralidade e a justiça não são apenas ideais abstratos, mas algo que podemos buscar ativamente em nossas próprias vidas. Então, continuemos a refletir sobre essas ideias e como podemos aplicá-las em nossas próprias vidas, para tornar o mundo um lugar melhor para todos.